Olá, eu sou o professor Sandro Guerra e nós estamos de volta com mais uma aula de artes. Tudo bom com vocês? E hoje a gente vai falar sobre arte e tecnologia. O que arte tem a ver com tecnologia, né? Então vamos primeiro ver o que seria tecnologia, né? E aí eu queria provocar vocês dizendo o seguinte: qual é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês quando vocês leem ou quando vocês ouvem a palavra tecnologia? Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Vamos lá? Tecnologia. Aí assim, né? Será que tecnologia é só essa coisa de computador, de máquinas, sabe? Será que tecnologia é só isso, de fato? O videogame, os jogos, as cenas de ação dos filmes, né? A ficção científica. Será que tecnologia é só isso? Na verdade, não. A gente tem aqui o seguinte: a tecnologia é aquilo que desenvolvemos, que criamos para nos servir no nosso dia a dia. Então, se a tecnologia é uma coisa que a gente cria para nos servir no nosso dia a dia, não apenas a informática, não apenas a cibernética é a tecnologia, né? Um lápis, por exemplo, pode ser tecnologia. Uma caneta é uma tecnologia, porque são coisas que a gente vai aprimorando para facilitar, né, o nosso dia a dia, facilitar o fazer as coisas, o realizar as coisas. Então, o carvão, quando a gente pensa, por exemplo, nos homens das cavernas que pintavam lá na parede, né, eles faziam as tintas deles com excrementos de animais, sangue de animal, com carvão para conseguir a cor preta. E aí eles usavam pincéis rudimentares, feitos com graveto, essas coisas, e pintavam as cavernas. Isso é uma tecnologia. É a tecnologia daquele momento, né? Quando eles usavam as pedras, a madeira, o osso, para esculpir, né, para fazer uma escultura, isso é a tecnologia daquele momento. Eles não tinham as ferramentas que o escultor tem hoje. O cinzel, né, para ir dando forma ali, o martelo, o formão. Não. Então eles usavam o que eles criavam naquele momento para fazer os trabalhos deles. E aí, por exemplo, nós temos aqui a Vênus Steatopygia. O que é a Vênus Steatopygia? Essa é a Vênus de Willendorf, ok? Ela tem aproximadamente 11 centímetros de altura. E quem é essa figura? É uma figura feminina, a gente já percebe. Ela tem seios fartos, ela tem ancas largas, quadris largos, ok? E tem um ventre protuberante, o que nos traz a imagem da mulher grávida, a imagem da mãe. Porque naquele momento, quando os homens esculpiam essas Vênus Steatopygias, o homem das cavernas, ele não entendia. A gente está falando do Paleolítico, hein, gente? A gente está lá atrás. Essa estatueta, por exemplo, ela tem cerca de 28 mil anos antes de Cristo. Então, quando eles esculpiam essas figuras, eles não entendiam que eles contribuíam para a procriação da espécie. Eles achavam que a mulher, ela aparecia grávida como uma manga aparece na mangueira. Ok? Aí o que eles faziam? Faziam essa figura, escondiam dentro das cavernas e oravam para os seus deuses, porque eles já tinham uma relação com os seus deuses, com as suas divindades, para que as mulheres do clã, as mulheres do grupo, aparecessem grávidas. Porque ele não sabia que ele participava disso. Quando ele descobriu, aí o negócio muda, né? Porque ele falou, peraí, você é minha, o filho é meu, você não dá para mais ninguém, dá só para mim, e é a nossa família. Aí começa a coisa da posse do homem com relação à mulher. É bom a gente
meio que entender isso, para a gente perceber por que o homem, né, de onde é que vem essa coisa do machismo, por exemplo, do homem ser proprietário e a mulher ser propriedade, ok? E aí vejam o salto que dá quando a gente chega aqui. E essa peça, que é o grupo de Laocoonte, essa peça, ela é de 40 a.C. a 37 depois de Cristo. Ela é mais ou menos ali que ela foi esculpida. E essa peça é da Grécia clássica. Então, vejam só a riqueza de detalhes. Não é mais aquela coisa grosseira da Vênus Steatopygia. Vejam só os detalhes da musculatura, vejam o drama, vejam a dor estampada nos rostos, porque aí Laocoonte ele está sendo esmagado por uma serpente, tanto ele quanto seus 2 filhos, por uma vingança de uma deusa, que manda essa serpente para matar ele e os filhos, ok? E veja só a riqueza de detalhes. Então, não é mais aqueles instrumentos que o homem usava nas cavernas, agora já são outros instrumentos. Olha a tecnologia evoluindo, né? Então, lembrem sempre disso, a tecnologia é quando a gente cria coisas para nos ajudar no nosso dia a dia. O papyrus, né? Então, o que é o papyrus? O papyrus é uma planta de água da família da Ciperácea. E o nome do papel de escrita que foi preparado a partir do corpo dessa planta nos tempos antigos, né, pelos egípcios. O papiro era usado pelos antigos egípcios como vela, pano, vime e papel de escrita. E foi então encaminhado para os gregos e depois para os romanos. Então, esse é o primeiro papel que a gente tem, que ele deriva de uma planta, que é a planta chamada papyrus. Claro que o papel de hoje também deriva, né, das árvores. Mas percebam a evolução. E a gente tem agora o papel e o tablet. Aí tem a tecnologia que a gente pensa da informática, né? Então, o que a gente faz no papel, escrever, desenhar, fazer conta, a gente também faz no tablet. O tablet virou uma folha de papel, digamos assim. Né? Então, mais uma vez, a gente inventando coisas para facilitar o nosso dia a dia. Aqui a gente tem a câmera. A gente tem a câmera fotográfica, a gente tem a câmera de filmar e a gente tem assim uma evolução dessas câmeras aí nessa imagem. Até a gente chegar nessa imagem central, que é a câmera de cinema que se usa hoje. Uma das, né? Tem até câmeras mais avançadas que essa. Mas vejam como começou lá atrás. Aquela caixinha de madeira, né? Vejam como a coisa vai evoluindo e a gente pensa o seguinte. A primeira câmera que foi feita foi na década de 90 dos anos 1800, quando os irmãos Lumière inventam o cinematógrafo, que é exatamente a invenção do cinema. Então, a primeira câmera de cinema é no final dos anos, no meado dos anos 90 dos anos 1800. 1894, 1895, por aí, surge a câmera de cinema. Ok? Então, tá aqui as referências, né, de onde vocês podem checar essas informações, que é muito importante. Gente, informação é uma coisa muito séria. A gente não pode propagar informação sem a gente ter certeza do que a gente está falando. Senão a gente corre o risco de contribuir para uma coisa chamada fake news, notícia falsa. Então, é sempre bom checar as informações antes da gente falar as coisas. E temos aqui um desafio. Vamos ver qual é o desafio? O desafio é o seguinte, o professor botando os óculos, que ele é cegueta, todo mundo já sabe disso. Pensando em tecnologia, que outras tecnologias você consegue identificar no seu dia a dia? Escreve um texto aí para a gente, um texto de pelo menos 10 linhas, falando sobre como a tecnologia pode nos ser útil. Beleza? Então, gente, é isso. Por hoje é só.
E fiquem com Deus e a gente se vê na próxima aula. Tchau, pessoal!